Rio de Janeiro, Brasil. Maracanã, junho de 1958. Há corpos que desafiam a lógica. Há histórias que desafiam a biologia. E há homens que desafiam tudo aquilo que o mundo decidiu que era possível, não com discurso, não com argumento, não com a força organizada da vontade consciente, mas simplesmente aparecendo em campo com uma bola nos pés e fazendo o que foi feito para fazer, como se as limitações que todos os outros enxergavam fossem detalhes irrelevantes que ele simplesmente esqueceu de considerar. Manuel Francisco dos Santos nasceu em Pau Grande, no estado do Rio de Janeiro, em 1933. Quando veio ao mundo, o médico que o examinou fez uma anotação no prontuário que poderia ter definido o destino de qualquer outro homem. A coluna vertebral de Garrincha era curvada, a perna direita era torta para dentro. A perna esquerda era torta para fora e 6 centímetros mais curta que a direita. O quadril estava deslocado de maneira que, num exame superficial, parecia impossível que aquele menino um dia pudesse correr com alguma eficiência. Garrincha simplesmente não soube disso por tempo suficiente para que fizesse diferença. Cresceu nas ruas de terra de Pau Grande jogando futebol com os pés que tinha, que eram os únicos pés que conhecia, e que, portanto, eram, para ele, pés normais. Descobriu que a bola obedecia a coisas que seu corpo fazia sem que sua mente precisasse comandar. Que a torção da perna direita criava um ângulo de recepção da bola que era geometricamente diferente do ângulo de qualquer outro jogador. Que a diferença de comprimento das pernas produzia um centro de gravidade baixo e instável para quem tentasse calculá-lo de fora, mas completamente intuitivo para quem o habitava por dentro. Descobriu, em outras palavras, que as imperfeições do seu corpo eram, na verdade, o manual de instruções do seu estilo. Chegou ao Botafogo de Futebol e Regatas, em 1953. O médico do clube pediu que ele fosse examinado por um especialista antes de assinar qualquer contrato. O especialista examinou as pernas, examinou a coluna, fez as medições necessárias e entregou um laudo que recomendava, com toda a objetividade da medicina da época, que Manuel Francisco dos Santos não fosse registrado como jogador profissional, porque seu corpo não tinha condições de suportar o esforço físico do futebol de alto rendimento, sem risco sério de lesão permanente. O Botafogo assinou o contrato assim mesmo. Não porque ignoraram o laudo, porque alguém tinha assistido Garrincha correr com a bola nos pés num treino aberto e compreendeu que existem coisas que nenhum laudo médico tem vocabulário para descrever. Durante os 5 anos seguintes, Garrincha construiu uma reputação dentro do futebol carioca que funcionava por camadas. A primeira camada era a que todos viam: a velocidade, o drible, a capacidade de passar por qualquer defensor, como se o defensor fosse um obstáculo fixo num circuito de corrida, e não um ser humano treinado especificamente para impedi-lo. A segunda camada era a que os defensores sabiam, mas raramente admitiram em público. A estranheza física de Garrincha criava uma trajetória de movimento que nenhum marcador conseguia antecipar, usando os métodos normais, porque os métodos normais pressupunham uma biomecânica simétrica que Garrincha simplesmente não possuía. E a terceira camada era a que Garrincha nunca precisou explicar para ninguém, porque ele mesmo provavelmente não teria as palavras para ela: a alegria. A alegria bruta, irresponsável e completamente sincera de um homem que fazia com uma bola exatamente o que queria fazer com ela, sem calcular consequências, sem considerar riscos táticos, sem subordinar o prazer imediato do drible perfeito à necessidade estratégica do gol eficiente. Garrincha driblava porque adorava driblar. E a alegria que isso produzia nele era transmitida diretamente para quem assistia de uma maneira que os técnicos mais racionais da época nunca conseguiram quantificar, mas que os 70 mil torcedores do Maracanã reconheciam instintivamente toda vez que ele tocava na bola. Em junho de 1958, o Brasil estava se preparando para a Copa do Mundo na Suécia. A seleção brasileira carregava o peso de 1950, da final perdida para o Uruguai no próprio Maracanã, do maracanazo que tinha deixado uma cicatriz no futebol brasileiro tão profunda que 8 anos depois ainda era possível senti-la em cada conversa sobre a seleção. O Brasil precisava ganhar aquela Copa, não como objetivo esportivo, como reparação histórica. Num jogo de preparação no Maracanã, semanas antes do embarque para a Suécia, o Brasil enfrentou um adversário que trouxe uma defesa física, organizada, do tipo que acredita que a melhor resposta para a habilidade individual é o contato corporal sistemático e inexorável. O zagueiro designado para marcar Garrincha naquela tarde era um homem grande, de quase 1,90 m, com o tipo de tronco que sugeria experiência em resolver disputas físicas,
antes que se tornassem disputas técnicas. Antes do jogo, os times dividiram o corredor de acesso ao vestiário por alguns minutos, enquanto os últimos ajustes eram feitos nas escalações. Nesse corredor, o zagueiro viu Garrincha caminhando em direção ao vestiário brasileiro e o observou durante alguns segundos com a atenção de quem já tinha ouvido falar da reputação, mas ainda não tinha processado completamente o que a visão física do homem comunicava. O caminho de Garrincha era particular. A diferença nas pernas produzia uma oscilação no quadril que era inconfundível, um balanço leve e ritmado, que não era exatamente cochear e não era exatamente andar normal, mas era algo próprio e imediatamente reconhecível para quem já o tinha visto uma vez. O zagueiro observou aquele andar por alguns passos. Depois disse, em voz alta o suficiente para que os jogadores próximos escutassem, numa mistura de desdém e incredulidade que às vezes a arrogância produz quando se sente suficientemente segura para ser explícita. Esse é o Garrincha? Ele nem consegue correr direito. Houve um momento de silêncio no corredor. Os jogadores brasileiros que estavam por perto endureceram ligeiramente, do jeito que endurecem quando algo é dito na presença de um companheiro, e a resposta certa não é imediata, mas a ofensa é reconhecida de imediato. Garrincha parou. Girou a cabeça para o zagueiro. Ficou olhando para ele durante 2 ou 3 segundos com a expressão que era a marca registrada sua, completamente neutra, sem raiva visível, sem a tensão que a situação pareceria exigir. Depois virou de novo para a cita frente e continuou caminhando em direção ao vestiário com o mesmo passo oscilante e ritmado, como se a frase não tivesse mudado nada em seu interior porque de fato não tinha mudado. O que o zagueiro não sabia, o que talvez nenhum adversário novo soubesse até descobrir da única maneira que funcionava para ensinar essa lição específica, era que comentários sobre o corpo de Garrincha chegavam a ele com o mesmo peso que uma brisa chega a uma pedra. Garrincha tinha passado a vida inteira ouvindo versões daquela frase, de médicos, de dirigentes esportivos, de treinadores que olhavam o laudo antes de olhar o jogador. A frase era antiga. Ele era mais antigo ainda. O jogo começou. Garrincha recebeu a bola pela primeira vez no lado direito do campo, com o zagueiro grande se posicionando para cortar o espaço. O que aconteceu nos 6 segundos seguintes foi descrito de formas diferentes por cada testemunha presente, porque a velocidade do que Garrincha fazia com frequência superava a capacidade de processamento em tempo real de quem estava assistindo. O que há de consenso nas descrições é que o zagueiro se moveu para um lado e Garrincha estava no outro lado quando o movimento terminou, que o zagueiro tentou ajustar a posição e Garrincha já tinha a bola em outro lugar, que no terceiro contato, o zagueiro estava com o equilíbrio comprometido e Garrincha estava acelerando sem bola, que já tinha sido passada para outro companheiro. 10 minutos depois, Garrincha recebeu a bola novamente, o mesmo corredor, o mesmo zagueiro. Desta vez o defensor tentou algo diferente, antecipando para um lado baseado no padrão de movimento que tinha tentado observar no primeiro duelo. Garrincha foi para o lado oposto ao antecipado com uma mudança de direção, que usava exatamente aquele centro de gravidade instável que qualquer biomecânico teria dito que era uma desvantagem. O zagueiro ficou no lugar. Garrincha chegou à linha de fundo e cruzou. No intervalo, dentro do vestiário brasileiro, um dos companheiros de Garrincha comentou sobre a frase do corredor. Perguntou se Garrincha tinha ficado irritado. Garrincha pensou durante um momento com a seriedade de quem considera genuinamente a questão. Depois disse, não, talvez ele tenha razão. Eu não corro igual a todo mundo. Então fez uma pausa curta. Mas a bola vai onde eu quero que ela vá. O segundo tempo confirmou aquilo que o primeiro tinha sugerido. O zagueiro grande tentou variações diferentes da marcação. Tentou pressionar antes que Garrincha recebesse a bola. Tentou dar espaço e cobrir o lado mais cedo. Tentou trazer um segundo marcador para o mesmo corredor, criando uma armadilha de 2 contra 1. Para cada variação, Garrincha encontrou uma resposta que não era um sistema tático, não era uma solução memorizada de um caderno de exercícios. Era improvisação pura, do tipo que só existe quando a relação de um jogador com a bola está num nível que transcende o processo consciente. O Brasil venceu o jogo. Garrincha não marcou gol, mas participou diretamente de 2, e criou mais 3 situações de finalização, que por outros fatores não resultaram em gol. A avaliação técnica que a comissão técnica fez depois do jogo foi objetiva. Garrincha estava em condições perfeitas para a Copa. O zagueiro grande saiu do Maracanã naquela tarde sem dar declarações à imprensa. Os jornalistas que esperavam do lado de fora tentaram perguntar sobre Garrincha, mas ele entrou no ônibus do time sem parar.
Um dos repórteres que estava cobrindo o jogo de preparação para um jornal carioca escreveu no dia seguinte uma coluna curta sobre a tarde. Em algum ponto da coluna, ele descreveu o que tinha visto no corredor antes do jogo e o que tinha visto em campo durante 90 minutos, e fez a conexão que lhe pareceu óbvia, que há jogadores que precisam de condições ideais para fazer o que fazem, e há jogadores que fazem o que fazem independente de qualquer condição, e que Garrincha pertencia tão completamente à segunda categoria que tentar perturbá-lo com observações sobre seu corpo era como tentar apagar o sol chamando essa atenção para as nuvens. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia começou algumas semanas depois. O Brasil de 1958 tinha Pelé, tinha Didi, tinha Vavá, tinha uma geração completa de jogadores extraordinários, mas quem olhava aquela seleção de perto e conhecia o futebol, sabia que havia uma peça que era diferente das outras não em grau, mas em natureza. Garrincha era o tipo de jogador que não se encaixava em nenhuma taxonomia tática disponível, porque ele precedia a tática. Ele era anterior à organização. Era o caos criativo personalizado. Na estreia contra a Áustria, Garrincha tocou na bola pela primeira vez nos 20 segundos de jogo e criou um espaço onde não havia espaço. Nos primeiros 10 minutos, ele teve 3 situações de 1 contra 1 e passou pelo marcador nas 3. O Brasil venceu por 3-0 e os jornais europeus no dia seguinte procuravam palavras em seus próprios idiomas para descrever o que a ala direita brasileira tinha feito durante 90 minutos. Nenhuma das palavras era exatamente certa, porque o que Garrincha fazia não tinha tradução direta em nenhum sistema descritivo que o futebol europeu da época tivesse desenvolvido. Passou pela Copa daquela maneira, não como um jogador que executava um plano, como um jogador que criava o plano novo a cada segundo com os materiais disponíveis naquele segundo específico. Os marcadores que foram designados para neutralizá-lo saíam de cada jogo com a expressão de homens que tentaram resolver um problema e descobriram no processo que o problema não seguia as regras que presumiam que seguiria. O Brasil ganhou a Copa de 1958. Ganhou em Gotemburgo contra a Suécia por 5-2. Pelé marcou 2 gols na final e tinha 17 anos, e o mundo inteiro falou sobre isso por semanas. E Garrincha, que tinha aberto espaços durante toda a campanha, que tinha dribladado laterais e zagueiros de 7 países diferentes, com a mesma alegria tranquila com que driblava na várzea de Pau Grande quando criança, olhou para a conquista com a serenidade de quem sempre soube que era para isso que tinha nascido, mesmo que nenhum médico, nenhum laudo e nenhum zagueiro adversário tivesse conseguido enxergar isso antes que ele provasse. 4 anos depois, em 1962 no Chile, o Brasil ganhou de novo, desta vez sem Pelé, que se machucou na segunda rodada. Desta vez com Garrincha carregando a seleção de uma maneira que era impossível ignorar. Artilheiro da Copa dividindo o título, eleito o melhor jogador do torneio. Um homem com uma coluna curvada e 2 pernas tortas em direções opostas, sendo apontado pelo mundo do futebol como o melhor do planeta naquele mês de junho. O laudo médico de 1953 estava em algum arquivo do Botafogo, amarelado pelo tempo, recomendando que aquele corpo não fosse submetido ao esforço do futebol profissional. O corpo tinha 2 títulos mundiais. Garrincha nunca foi um homem de discurso sobre superação. Não porque não tivesse superado nada, mas porque não entendia sua própria história como uma história de superação. Entendia como uma história de futebol, simplesmente. Uma história de um homem e uma bola, e a felicidade específica que acontecia quando os dois estavam juntos. Quando perguntavam sobre as dificuldades do corpo, sobre as pernas tortas, sobre os médicos que tinham dito que não ia durar, Garrincha respondia com a simplicidade de quem não guarda rancor, porque o rancor teria consumido energia que ele preferia usar de outra forma. Dizia que as pernas eram as que Deus tinha dado, e que se Deus tivesse dado pernas tortas, era porque as pernas tortas eram o suficiente. Depois pensava um momento e completava, com o sorriso que os fotógrafos de todo o mundo tentaram capturar em seus melhores ângulos, e que nunca ficava completamente preso em nenhuma imagem, porque havia algo vivo nele que a fotografia não conseguia congelar. E para a bola, foram mais do que suficientes. O zagueiro que tinha falado no corredor do Maracanã naquela tarde de junho de 1958 nunca foi mencionado em nenhuma história oficial sobre Garrincha, não porque a história não tivesse acontecido, mas porque Garrincha nunca a contou. Nunca encontrou nela material suficiente para uma narrativa de revanche, porque não tinha sentido revanche como motivação naquela tarde, e não ia sentir depois. O que tinha sentido, o que sempre sentiu a vida inteira dentro de um campo de futebol, era outra coisa completamente diferente.
Era a alegria simples e devastadora de uma criança de pau grande, com as pernas tortas e uma bola nos pés, descobrindo, de novo a cada vez, que o mundo em torno da bola era o único mundo onde todas as imperfeições que o mundo de fora chamava de limitações se tornavam, misteriosamente, precisamente, inevitavelmente, vantagens.